Bom dia. Aqui é a Priscila Concimal, sou nutricionista, sou especialista em diabetes e o tema da live de hoje vai ser sobre micronutrientes essenciais para o controle da diabetes. Vou ajustar aqui um pouquinho, deu certo. Bom, assim, é muito importante, assim, ter conhecimento sobre esses nutrientes e eu vou estar falando aqui de onde a gente pode estar encontrando a fonte deles, né? Onde que a gente pode estar encontrando cada micronutriente que eu vou estar falando e as fontes onde que a gente consegue encontrar, que são super fáceis e é super, assim, bem prático, assim, de a gente estar colocando no nosso dia a dia, na nossa alimentação. E assim, os nutrientes, né? A gente sempre fala, tem que cuidar do carboidrato, tem que cuidar da proteína, tem que cuidar da gordura. Mas a gente tem que pensar também em nutriente, comida de verdade, comida que nosso corpo ele precisa. E dentre comida de verdade, a gente tem ali os micronutrientes, que são pequenos pedacinhos assim que a gente encontra ali em vitaminas, em minerais. E as pecinhas elas são muito importantes e elas têm relação também com o controle do diabetes, certo? E assim, a deficiência de algum micronutriente pode trazer assim alteração no controle do diabetes, porque tem vários nutrientes aqui que eu vou estar falando, vários micronutrientes que eles têm relação direta com a metabolização, né, o processo de quebra do açúcar e a absorção do nosso corpo, né, a absorção das nossas células, né, para entrar no nosso corpo. Então, tem toda essa relação. Então, é bem importante, assim, os micronutrientes para, né, o nosso bem-estar, para todo o nosso corpo funcionar bem. E o aproveitamento, então, acaba acontecendo até de os micronutrientes eles ajudarem na questão da insulina, aproveitar melhor a insulina, assim, da melhor forma. E tem alguns micronutrientes que eu vou estar falando que eles são tão importantes que eles conseguem pegar o açúcar que tem ali na corrente sanguínea e colocar, assim, fazer uma ajuda assim pro corpo para puxar aquele açúcar para a corrente, né, que está na corrente sanguínea para entrar na nossa célula e sem precisar da insulina, que é o hormônio que ele ajuda a regular a nossa glicemia. E assim, começando aqui eu vou falar, assim, eu vou citar aqui vários ao longo dessa live. Então eu vou começando aqui pelo a vitamina D. A vitamina D, a gente encontra ela onde praticamente? No sol é uma ótima fonte, né? A exposição, né, solar, né, sem filtro solar, sem, né, roupas, só, né, o contato da pele, da nossa pele mesmo com a exposição solar. Essa é uma ótima fonte de a gente estar captando, né, a vitamina D. E outra que a vitamina D ela também ajuda no processo para nós absorver o cálcio da nossa alimentação. Então é bem importante essa questão. E a vitamina D a gente também encontra em óleo de peixe, no salmão, na sardinha, no fígado, né, o fígado bovino, de gado, a gema de ovo. Também a gente encontra em algumas versões que tem de leite de vaca, que é fortificado com vitamina D. Também a gente encontra na nata, na manteiga. Então, são tudo que eu falei que são alimentos que são, né, naturais. E aqui falando manteiga, não é margarina, tá? É manteiga. E claro que assim, são algumas opções que a gente pode estar. É muito fácil de colocar no nosso dia a dia, ficar no sol, ficar ali, aproveitar um dia que tem de sol, ficar ali 20 minutos, né, que pegue um pouco assim de da exposição solar direto na nossa pele, já é uma ótima forma de estar conseguindo pegar essa vitamina D. E a vitamina D ela é muito importante para o controle do diabetes, por quê? Porque a vitamina D ela consegue melhorar em 60% a ação da insulina, né, nos devidos receptores que a gente tem no nosso corpo. Porque o nosso corpo ele vai ter ali, tem a insulina, que ela vai pegar o açúcar, né, vai puxar para dentro da nossa célula. Mas antes deste processo, o que acontece? O açúcar ele tem que passar por uma portinha para poder entrar. E daí o que acontece? Essa insulina ela tem que se comunicar com essa portinha para liberar aquele açúcar e puxar para dentro da nossa célula. Então, essa questão assim dessa comunicação, ela é mais otimizada, assim, ela é mais acelerada. Então, pelo fato da vitamina D ela estar ali presente, então há uma melhora de 60% da ação da insulina com os lugarzinhos, as portinhas que vão puxar aquele açúcar e vai colocar dentro das nossas células. Então, por isso que é bem importante assim
ligar a vitamina D para ser um bom assim aliado, né, para o controle assim, da glicemia, para ter uma melhor assim absorção, né, mais otimizada. E outra que também a vitamina D ela é muito importante porque ela estimula a secreção e a sensibilidade à insulina. Então acaba sendo uma ótima opção também. E outra que ela, por melhorar essa questão da insulina, da glicose que está lá no sangue, melhora muito a secreção também da insulina e aproveita então da melhor forma. Que tem algumas pessoas que elas têm a produção da insulina, né, que é o hormônio que é produzido no nosso pâncreas, que daí vai pegar o açúcar, vai baixar, então assim, ela consegue aproveitar melhor. Tem algumas pessoas que têm a produção diminuída da insulina e outras elas produzem, só que daí consomem muita comida e daí não consegue, né, equilibrar. Mas a questão é que melhora muito essa questão da insulina, né, e o aproveitamento da melhor forma. Então acaba sendo uma ótima opção, né, a vitamina D, que a gente encontra no sol e também em alimentos que eu falei, como fígado, gema de ovo, a manteiga, nata, né, sardinha, salmão também. E se for consumir a sardinha em lata, por exemplo, assim, é muito importante se pegar, abrir a latinha, escorrer aquele óleozinho, comprar a sardinha em óleo, e daí tu pega e tira o óleo, descarta, põe na pia mesmo. Porque como a sardinha, ela pode, assim, tem grandes quantidades de mercúrio, assim, por conta de estar ali dentro no óleo, então o mercúrio é uma coisa que é tóxica para o nosso corpo, então é muito importante sim tu pegar, comprar, não tem problema consumir a sardinha, mas o problema é que tá ali concentrado tá no óleo, então tu pega e tira aquele óleo e consome a sardinha, não tem problema, tá? Isso é só uma informação extra aqui que eu quis trazer. E também outra questão que a vitamina D, ela ajuda muito no nosso sistema imunológico, então o nosso corpo ele vai estar trabalhando ao nosso favor, então isso é muito importante. E uma outra vitamina, assim, que é muito importante, que é a vitamina B12. A vitamina B12 é aquela que a gente encontra praticamente em todos os alimentos que são de origem, né, de gado, né, carne vermelha, principalmente, que a gente encontra a maior quantidade seria no fígado bovino também nos rins, e também em suínos, em aves, nós também encontramos uma pequena quantidade, nos peixes também encontra, assim, uma pequena quantidade, mas a principal fonte mesmo seria da carne de gado. E assim como a gente encontra também em ovos também, leite, derivados. E assim, por que é bem importante a vitamina, né, B12? Ela consegue manter assim, uma integridade melhor assim, do nosso sistema imunológico, também tem relação com a nossa função cognitiva, e ela também ajuda na nossa fabricação certa do código genético, então acaba ajudando em vários processos. E assim, o que é bem importante, assim, quem toma o medicamento que é hipoglicemiante, a metformina, tem geralmente, assim, a maioria dos casos tem deficiência dessa vitamina B12, que acaba fazendo uma competição, assim, na absorção. Então, pessoas que tomam metformina, geralmente elas têm ali uma deficiência da B12. E a B12, né, a vitamina B12, ela é muito importante porque se tu tiver deficiência, pode dar ao longo do tempo um problema que é a neuropatia, que é um problema que é de dano nos nervos, onde as pessoas elas começam a perder assim a sensibilidade dos dedos, elas começam a não sentir assim mais não ter mais um toque certo, né, nas mãos, e acaba influenciando assim, em vários aspectos, né, nos pés começa a ter dormência, então é muito importante assim, ó, se tá tomando medicamento é muito importante, né, ir frequentemente ir no nutricionista, né, ir no médico, né, fazer a avaliação de como é que tá o estoque dessa vitamina no nosso corpo, porque é um problema que é bem complicado e é muito simples assim de estar tratando logo antes de desenvolver, que depois que desenvolve é bem mais complicado. Então, sempre antes, né, a prevenção sempre vai ser a melhor coisa que a gente pode fazer pela nossa saúde. Então, a vitamina aqui B12, então a gente encontra ela principalmente no fígado, nas carnes vermelhas, nas aves, nos suínos, nos peixes.
e ela é muito importante, então, para a gente evitar problemas de neuropatia, né? Problema de danos nos nervos. Então, por isso que é muito importante, né, ter o consumo, assim, regular, né, desses alimentos, né, de carne mesmo, de comida de verdade, que isso vai fazer toda a diferença depois a longo prazo. E uma outra vitamina que é muito importante, se chama biotina. Biotina a gente vai encontrar também no fígado, a gente encontra nos rins, em gema de ovo, a gente encontra em cereais integrais como aveia em flocos, o farelo de aveia, também na quinoa, nas nozes, castanhas, amendoim, avelã. Então, várias dessas castanhas que a gente pode estar colocando assim no nosso dia a dia, por exemplo, castanha, nozes, né, avelã, amendoim, um punhadinho assim, né? Tu pode estar consumindo um lanche da manhã, por exemplo, ou um lanche da tarde, pode ser uma ótima opção de lanchinho. Daí tu vai estar ali conseguindo, né, adquirir mais nessa saciedade, e outra que tu vai estar colocando ali nutrientes que vão te fazer bem, que a biotina, ela acaba ajudando numa melhor absorção da glicose para o nosso corpo. Então ela acaba nos ajudando. Então por isso que é bem importante assim esses alimentos assim, ter o consumo deles assim diário. E a deficiência desse nutriente, né, pessoas que não têm o hábito de consumir, né, cereais integrais como aveia, quinoa, né, essas castanhas, e também, às vezes, né, ali o próprio fígado. O fígado, a gente é a maior fonte, assim, de todos os nutrientes que a gente pode encontrar. Praticamente ele tem todos. Então, é bem importante, assim, associar também o consumo. E a deficiência da biotina, ela está relacionada com uma diminuição da sensibilidade à insulina. Por exemplo, pessoas que têm ali o diagnóstico de pré-diabetes, é quando elas têm já essa questão aí da diminuição da sensibilidade à insulina, onde o corpo ele tá ali jogando um monte de açúcar, né, na alimentação, e o corpo não está conseguindo puxar, né, aquele açúcar para nossa corrente, né, para o nosso corpo. Então, por isso que é bem importante, assim, comida de verdade que eu tô falando, e é a coisa simples, assim, que dá pra ser colocada, assim, no nosso dia a dia, assim, super de boa. Agora eu vou falar aqui de um mineral, que ele é bem importante, que é o magnésio. Magnésio já é que a gente encontra. A gente encontra em castanhas, a gente encontra em nozes, a gente encontra também castanha do caju, castanha do Pará, na semente de girassol, na semente de abóbora, linhaça, na chia, também no gergelim, tem boas fontes também. E o magnésio também ele encontra-se também na farinha de amêndoas. Então é super interessante assim o consumo da farinha de amêndoas também para preparações de bolos, de pães, assim, não utilizar a farinha branca, daí utilizar a farinha de amêndoas. Ela tem um valor assim mais caro, mas também dá para te pegar e comprar a semente e triturar no liquidificador ou processador de alimentos até ela virar tipo um pozinho. Não vai ficar igual a farinha, mas dá para utilizar também. Funciona super certo para fazer nas receitas e acaba sendo mais econômico. E o magnésio também a gente encontra nas leguminosas, no feijão, na lentilha, no grão de bico, que são ótimas fontes também de fibras, que vai nos gerar, né, fornecer saciedade. Isso vai fazer toda a diferença, né, porque daí tu vai estar comendo algo nutriente e que tu vai se sentir satisfeito. Tu não vai precisar comer mais depois, então isso vai ser ótimo para o controle da glicemia. E tudo que é fibra, né, vai acabar ajudando no melhor controle assim, da glicemia, porque a fibra ela vai pegar e vai atrasar a liberação do açúcar daquele alimento para a corrente sanguínea, então por isso que é bem importante. Também a gente encontra magnésio nas cereais integrais, como arroz integral, aveia, também a quinoa, né, que é um cereal assim, bem interessante, que a quinoa, se tu for procurar nas lojas de produtos naturais, tu vai encontrar ela assim, mais acessível assim, do que ir no supermercado. Eu sempre oriento, quer comprar alimentos assim, naturais, castanhas, nozes, farinhas, procura sempre na loja de produtos naturais, porque é onde que tu sempre vai encontrar no valor assim, mais acessível. E a questão é que a quinoa, por exemplo, ela é um super grão, assim, pode ser falado, que ela tem ali tem grandes quantidades de fibras, também tem outros micronutrientes, como eu falei antes, foi sobre a biotina, né, magnésio, também tem cromo, que são outras, né, o cromo eu vou estar falando mais adiante, mas a quinoa, por exemplo, se tu for comprar ela em grão, tu consegue fazer ela com um preparo como se fosse um arroz,
que ela é um grãozinho assim, é bem pequenininho, assim, é um pouco maior que um grão de mostarda, mas ele é super nutritivo e tu pode cozinhar ele como arroz, que daí tu coloca ali, né, a quinoa, coloca um pouquinho de sal, quiser colocar um pouquinho de azeite de oliva, pode pôr. Daí coloca água na quantidade que tu, né, a gente coloca de arroz, né, que geralmente é né, o dobro, né, da quantidade que a gente coloca de grão. E daí tu deixa ele cozinhando em fogo baixo, fica muito gostoso e é uma outra forma de estar consumindo um carboidrato bom, que é um cereal integral. E isso pode ser uma ótima alternativa para ti estar consumindo. E tu vai estar ali adquirindo magnésio, vai estar adquirindo também a biotina, cromo. Então são micronutrientes que são muito bons para o controle do diabetes. E a biotina, né, eu já falei que ela ajuda nessa melhora a absorção, né, da glicose. Ela consegue também utilizar, né, a glicose que está ali e o nosso corpo ele consegue aproveitar de uma melhor forma. E ela diminui essa sensibilidade à insulina, então por isso que é bem importante. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, agora o próximo que eu vou falar vai ser sobre o zinco. O zinco, ele também é muito importante, assim, porque ele ajuda a equilibrar também os níveis de açúcar no nosso sangue, porque ele acaba trabalhando exatamente na metabolização da glicose, que é na parte da quebra, assim, do açúcar. Então, ele acaba ajudando, assim, em vários processos também, como na regularização, assim, da produção dos hormônios, que nosso corpo, ele produz muitos hormônios, não é só a insulina que a gente produz outros hormônios. E ter todo esse equilíbrio faz toda a diferença. E também o zinco ele ajuda também na questão da cicatrização e melhorar, assim, por ter esse processo direto na metabolização do açúcar, ele acaba ajudando assim no melhor controle glicêmico, ajuda na melhor, né, otimização assim, da liberação do açúcar, né, para a corrente sanguínea e aproveitamento desse açúcar que vem. E o zinco a gente encontra onde? A gente vai encontrar também nas carnes, que seria principalmente na carne de gado, né, carne bovina, também nas aves, no camarão, nas ostras, nos peixes também nós encontramos o zinco. Encontramos também cereais integrais, como germe de trigo, como também aveia, o farelo de aveia. Farelo de aveia, assim, é maravilhoso, porque tu viu aqui, já falei vários, né, nutrientes que eles têm ali, né, a aveia junto. A aveia, ela tem vários nutrientes, então... E o farelo de aveia é uma ótima opção, assim, para te estar colocando por cima de frutas, que daí tu vai conseguir ele aumentar o aporte de fibras, né, naquela refeição, vai gerar um impacto assim de açúcar, né, que vai vir daquele alimento bem menor assim, e tu vai liberar mais lentamente o açúcar para tua corrente sanguínea. E o farelo de aveia, ele é muito interessante para colocar ele em bolos, por exemplo. Em vez de usar farinha branca, né, farinha de trigo, utilizar a farelo de aveia. E o farelo de aveia, por exemplo, pessoas que têm, né, intolerância ao glúten podem consumir farelo de aveia porque não tem glúten. Então acaba sendo uma boa opção até para quem, né, tem problema de doença celíaca. Mas claro que certifique-se, né, de que não tem ali, que tem ali o selo, né, descrito como isento de glúten, porque muitas vezes o glúten, por ele ser processado, né, na mesma máquina que foi feito o glúten, então ele pode ser contaminado. Então, isso é só uma dica assim extra, assim, para quem, né, tem um problema com doença celíaca. Mas assim, é uma delícia farelo de aveia, ele é super nutriente. Em uma colher de sopa de farelo de aveia, ele tem 2 gramas de fibra. Então, assim, ele tem a mesma proporção de fibra do que uma maçã que se tu come com casca. Uma maçã, né, uma porção média, assim, ela tem 2 gramas de fibra. E uma colher de sopa de farelo de aveia tem 2 gramas de fibra. Então, é muito bom o farelo de aveia. É assim, eu super indico, né, consumir diariamente, que vai ajudar muito assim no controle da glicemia. E também tu pode colocar em várias preparações, desde salgada, doce, então é super, super bom, maravilhoso. E também zinco a gente encontra ali, tá, falei germe de trigo, falei dos cereais integrais, falei da aveia, né, do farelo de aveia. Nós encontramos também nas castanhas, nas nozes, nos amendoins, nas avelãs e também semente de abóbora, por exemplo, a abóbora. Né? Tu geralmente compra abóbora, a maioria das pessoas compra abóbora, tá, cortam e daí pega toda aquela semente, né, põe no lixo. Mas essa semente ela é super rica nutricionalmente, não tem por que a gente botar fora. Dá pra te pegar essa semente e lavar ela bem, tirar aquela, vai ter uma gosminha assim, daí tu lava bem e tu pode fazer o quê? Tu pode pegar e colocar numa assadeira
e colocar, se quiser, um pouquinho de azeite de oliva, colocar um temperinho, um salzinho, um orégano, uma pimenta, deixar ali no forno torrar um pouquinho. Vai ser um ótimo, assim, aperitivo, assim, vai ficar crocantezinho. Tu pode colocar por cima de salada, pode colocar por cima de uma sopa. Então, tu vai aumentar, assim, o valor nutricional da preparação que tu for consumir. Então, vai ser muito bom. E também, deixa eu ver, a zinco também nós encontramos em legumes, né, em tubérculos. Então, tubérculos é, por exemplo, a mandioca, né, o aipim, também conhecido, batata doce. Então, são opções que a gente consegue também encontrar. Legumes, né, tomate, né, chuchu. Então, tem vários alimentos que a gente consegue estar incluindo muito fácil, assim, no nosso dia a dia e vai fazer toda a diferença. E assim, o que o zinco ele vai fazer então? Ele vai ajudar assim a equilibrar melhor a questão dos níveis de açúcar no sangue, porque ele vai acabar então trabalhando na quebra, assim, vai ajudar nesse processo de quebra do açúcar. Então por isso que ele é muito importante. Ele vai regular também a produção de hormônios e também vai ajudar na cicatrização, que pessoas que têm diabetes, né, geralmente o que acontece? Elas têm uma maior predisposição para ter infecção. Por exemplo, teve uma feridinha no dedo, uma feridinha minúscula, e demora um monte para cicatrizar, porque o corpo, né, quem tem diabetes, acaba tendo, assim, mais, né, acaba sendo mais suscetível a ter infecções. Então, por isso que é muito importante colocar alimentos, né, no dia a dia que vão estimular, assim, uma melhor, né, aproveitamento dos alimentos e cicatrizar do corpo. Então, o zinco é uma ótima opção, assim, para ajudar na cicatrização. Vou tomar uma aguinha aqui. E também a questão de que o zinco também ele acaba ajudando no processo de, né, vai ajudar no processo de metabolização do açúcar, né, vai ajudar na quebra do açúcar, para o nosso corpo aproveitar e colocar para dentro das nossas células. Então ele vai ajudar no melhor controle da glicemia, então por isso que é muito importante. E outra que também ele vai ajudar nas células, exatamente nas células do nosso corpo, lá no nosso pâncreas, que produzem insulina. Então vai ajudar muito, assim, vai potencializar todo para funcionar certo. Então por isso que é bem importante. Bom, o próximo micronutriente que eu vou falar aqui vai ser sobre o potássio. Potássio, nós encontramos ele em diversos alimentos, né, principalmente em leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, a soja, também folhas verdes, né, espinafre, repolho, também brócolis, também a gente encontra no abacate, também na banana, no mamão, no coco, também no leite a gente encontra também. Então tem vários alimentos que a gente consegue adquirir o potássio. E o potássio, o que ele faz no nosso corpo? Ele vai conseguir, assim, ajudar na secreção da insulina. E também ele vai ter vai ter uma boa ação também para quem é hipertenso. Que o potássio, ele ajuda a regular, assim, melhor a questão da pressão, né? Pressão alta, por exemplo, pessoas que têm pressão alta, elas devem investir nesses alimentos, como leguminosas, né? Feijão, grão de bico, lentilha, a soja, né? Folhas verdes, né? O abacate. Então são alimentos super bons, assim, para o controle da glicemia e também para ajudar na pressão arterial, né? Ajudar na pressão. Só assim uma alerta assim seria para quem tem um problema renal, né? Porque o potássio, né, ele tem que ser avaliado assim junto com o teu médico, o teu nutricionista, para ver a quantidade que tu pode consumir por dia. Que pessoas que têm problema renal, elas têm que ter assim uma ingestão assim controlada desse micronutriente. Então só essa informação assim que seria mais específica, direto, né, com o teu médico, o teu nutricionista, para dizer qual a quantidade certa que poderia consumir para quem tem problema renal. Bom, o próximo micronutriente aqui que eu quero trazer é o cromo. O cromo, já falei aqui um pouquinho antes, né? Eu tinha falado sobre a quinoa, que é rica em cromo. E o cromo a gente encontra também aonde? A gente encontra nas carnes, nos ovos, nas aves, né? No suíno. E a gente encontra também a quinoa que eu falei antes, né? No farelo de aveia, no espinafre, no brócolis, no alho, no feijão, na lentilha. Então, são alimentos
que são super fáceis de ser consumidos assim diariamente. Eles são ricos nesse micronutriente que ele é bem importante, porque ele vai ajudar na metabolização assim, da glicose, ele vai ajudar nesse processo de quebra da glicose e no aproveitamento da glicose, né? Desse açúcar para nosso corpo. Então ele vai ajudar a absorver aquele açúcar que está lá, né, nas alturas, né, vai puxar aquele açúcar, vai absorver. Então por isso que é muito importante ter a ingestão de cromo. O cromo ele é um super nutriente que ele ajuda muito assim no processo, né, da regularização, né, do açúcar. Então por isso que é muito importante ter esses alimentos diariamente. É comida de verdade, é carne, é ovo, é cereais integrais, é quinoa, é aveia, é brócolis, é espinafre, é alho, é feijão, é lentilha. Então são alimentos que vão fazer a diferença. Que eles vão ajudar a absorver aquele açúcar que está lá nas alturas, né? Puxar para dentro da nossa célula. Bom, agora aqui o próximo nutriente que eu quero falar é o vanádio. O vanádio, ele acaba sendo assim um micronutriente assim que se diz traço, porque ele tem traços né, desse nutriente, desse micronutriente em vários alimentos. Não tem assim uma fonte assim específica, assim, ele encontra assim vários nutrientes em vários alimentos. Então, por isso ele sim acaba sendo um elemento traço, assim, porque tem vários tipos. E ele, por exemplo, uma fonte que poderia ser assim considerada assim desse vanádio seria o salsão, também conhecido como aipo, que é uma super fonte, porque o aipo assim, ele é maravilhoso, que tu pode usar ele em diversas preparações para fazer, por exemplo, um molho de tomate, né, colocar ali uns pedacinhos, né, picar ele, colocar junto, refogar junto com aquele molho do tomate, também dá para ser uma ótima opção para fazer caldo de legumes, que tu vai colocar ali, né, alimentos que vão fazer todo o processo de, né, um caldo, vai deixar todo aquele caldo aromático, vai ser muito melhor do que comprar aqueles, né, tabletinhos industrializados que são cheios de sal, porque e aquilo é tudo cheio de química, e o nosso corpo ele não precisa de coisa química. E o salsão ele é uma ótima opção para ser colocado nesses caldos, deixar ele fervendo, né, com cenoura, com louro, com pimenta, também com mostarda, se tu quiser deixar junto, né, com alho. Então, deixar ele fervendo, depois pega aquele caldo e utiliza ele no lugar, né, daqueles tabletinhos, utilize, né, como uma versão assim para incrementar nas receitas, para fazer uma sopa, para colocar, né, na água do arroz integral, também colocar na água da quinoa, então pode ser uma ótima opção assim para estar incluindo o aipo. E o vanádio, desculpa, e esse micronutriente, o vanádio, ele acaba sendo uma ótima, assim, tem uma ótima ação assim, no nosso corpo, porque ele acaba estimulando aquelas portinhas que vão pegar e deixar o açúcar entrar, né, dentro do nosso corpo. Ele acaba estimulando essas portinhas a abrirem para esse açúcar entrar. Então, por isso que é bem importante, assim, esse micronutriente. E ele então vai ajudar a pegar aquele açúcar sem necessariamente precisar da insulina. Então ele acaba sendo uma ótima opção para ser consumido. Então o aipo, assim, colocar ele em molhos, colocar, né, fazer um caldo, fazer uma sopa. Então é bem interessante. Bom, além desses micronutrientes aqui importantes que eu falei antes, de vitamina D, de vitamina B12, de biotina, de magnésio, de zinco, de cromo, né, agora eu falei por último vanádio, é muito importante assim que, né, quem é diabético que tenha assim, uma alimentação rica em antioxidantes. Por quê? Porque como muitas vezes quem tem diabetes acaba, né, às vezes tendo grandes quantidades de açúcar no sangue, e grande quantidade de açúcar no sangue é algo que é ruim, que é algo que é tóxico para o nosso corpo. Então por isso que é muito importante ter uma alimentação assim rica em antioxidantes para conseguir, né, dar uma amenizada assim no dano que acaba acontecendo pela uma glicose alta, né? E agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre os antioxidantes, que são muito importantes, são outros micronutrientes que eles são muito bons para esse controle assim melhor assim do nosso corpo. Bom, aqui começando pela vitamina A.
A vitamina A gente vai encontrar no fígado, vai encontrar no rim, nas folhas verdes escuras, como a couve, né, o brócolis, a espinafre. A gente encontra também na gema de ovo, na manteiga. Encontra também em vegetais em vegetais amarelo, alaranjados, né? E também a gente encontra assim, em vários alimentos. Então, amarelo e laranjadas tem uma infinidade de cores que a gente, né? Tem uma infinidade de opções que a gente consegue adquirir a vitamina A. Cenoura, por exemplo, uma ótima fonte de vitamina A. E então, os antioxidantes eles são muito importantes assim para serem consumidos. Por quê? Porque eles vão conseguir assim a pegar e proteger as nossas células, porque como a glicose alta, ela acaba sendo tóxica. Então o antioxidante ele vai fazer o quê? Vai proteger nossas células para elas não começarem a ter formações estranhas, assim, conseguirem manter assim o processo de produção normal, assim, manter as nossas células sadias. Então por isso que é bem importante os antioxidantes, né, que é a vitamina A. O outro tipo assim, de antioxidante que é muito importante seria a vitamina C. A vitamina C a gente vai encontrar em todas as frutas cítricas, né? Também a gente vai encontrar em legumes crus. A vitamina C, por exemplo, ela, assim, eu tenho assim, uma informação que é bem importante assim, de falar, que se tu for consumir, por exemplo, tomate, se tu for consumir cru, tu vai conseguir ali a vitamina C, tá? Agora, se tu for consumir o tomate ele, né, no molho, então tu já vai perder um pouco dessa vitamina C, porque a vitamina C, ela acaba se oxidando muito fácil com o calor. Então, se a gente for querer consumir a vitamina C, então a gente vai ter que pegar numa versão, né, crua, consumir ele, o legume cru, né? Então a gente vai conseguir ter um melhor aproveitamento dessa vitamina. E essa vitamina ela vai ajudar no nosso corpo como uma função de antioxidante também. E ela também vai ajudar na nossa resposta imunológica, vai deixar nosso corpo assim, mais protegido, principalmente agora nesses períodos de frio. Então é muito importante sim, ter o consumo, né, de alimentos que são fontes de, né, alimentos crus, por mais que no frio seja meio difícil de consumir, né, alimentos que são, por exemplo, chuchu gelado. Ninguém vai querer comer chuchu gelado ou tomate, né, cru, né, salada. Mas é bem importante assim ter alimentos que são fontes de vitamina C e que a gente possa consumir eles diariamente. E outra coisa que assim, é bem importante da vitamina C é que ela ajuda no nosso processo assim, de cicatrização de feridas, que é muito importante para quem tem diabetes, porque como eu já falei antes, né, quem tem diabetes tem uma maior predisposição para ter infecção, para ter feridinhas e muitas vezes elas demoram muito para cicatrizar. E a vitamina C ela vai ajudar aonde? Ela vai pegar e vai estimular uma melhor produção do colágeno. Então é muito importante ter a vitamina C, que daí vai fazer toda a diferença. E ter o consumo assim de vitamina C, por exemplo, salada, né? Salada crua, por exemplo, alface, né? Pensando agora, daqui a pouco no prato de almoço, tu colocar ali salada, né, crua, tu vai estar comendo ali vitamina C, né? Por exemplo, agrião, tomate, uma cenoura raladinha, então tu vai estar ali comendo vitamina C. Então é bem importante assim pensar em colocar assim em todas as refeições, assim, colocar, pensar, agora eu vou colocar esse alimento aqui que eu sei que vai me fazer bem. Então é bem importante sim pensar que são alimentos que vão te fazer bem. Daí tu vai conseguir ter um maior estímulo para colocar eles dentro da tua rotina. E agora eu quero falar assim por último um outro antioxidante que é bem importante, que seria o selênio. O selênio também ele vai ajudar assim nessa questão de antioxidante, de proteger as nossas células e ele também acaba ajudando muito na questão da nossa imunidade. E o selênio, ele é um antioxidante que a gente encontra assim, praticamente em castanhas, tá? Principalmente castanha do Pará. Assim, aproximadamente assim, em 2 unidades, né, em unidades médias, assim, tu consegue já a recomendação do selênio. Claro que cada pessoa, né, vai ter uma quantidade diferente, quantidade que deve ser consumida por dia, por isso que é muito importante verificar com o nutricionista qual a quantidade certa. E o selênio, ele é muito importante para ajudar, então, nesse processo né, de ser mais um aliado, de ser mais um antioxidante para ajudar a equilibrar melhor nessa questão de glicose alta, para deixar menos dano no nosso corpo. Então, por isso que é muito importante. E o selênio, por exemplo, que é a castanha do Pará. É muito fácil de consumir 2 castanhas do Pará.
Por exemplo, tu vai consumir um lanche da manhã, é uma maçã, tu coloca ali 2 castanhas de Pará. Então tu vai estar ali colocando mais fibra, vai estar colocando gordura boa, que é uma gordura que é muito boa, né? Não tem castanha de Pará não tem quase bem pouca assim, carboidrato, não tem mais gordura, então vai ser uma boa para o controle da glicemia. Por exemplo, tu comendo junto com uma maçã, e tu vai pegar e vai ajudar assim no melhor controle assim da quantidade de açúcar daquela fruta para tua corrente sanguínea. Então é uma ótima opção. Deixa eu ver aqui. Bom, assim, eu trouxe aqui a maioria, assim, dos micronutrientes, que eles são bem, assim, importantes, assim, para ter dentro da alimentação, para o controle da diabetes, que é fundamental ter eles na alimentação. E como tu deve ter percebido, são alimentos que são comida de verdade, comida que é acessível, que não é difícil de encontrar. Ali eu falei algumas coisas que são talvez sejam desconhecidas para ti, como por exemplo a quinoa, mas é um alimento que assim é super rico nutricionalmente, que vale a pena investir, que tu vai encontrar assim melhor mesmo em preço, vai ser sempre em produtos, né, lojas de produtos naturais, que daí tu vai conseguir ter uma maior variedade de outros alimentos, então vai ser uma boa forma de estar adquirindo e colocando assim no dia a dia. E uma coisa que assim eu sempre falo aqui também, né, para os meus integrantes do Descomplicando do DMI2, que o nosso corpo ele precisa é de comida de verdade. E é isso que faz a diferença assim para o controle do diabetes, porque uma alimentação que ela é rica, né, em açúcar, em gordura, em produtos industrializados, a maioria deles não vai ter esses micronutrientes, porque foi tantos processos que eles se oxidaram, se perderam, então acaba sendo uma coisa assim que vai só prejudicar. Bom, vamos ver se tem aqui alguma dúvida. Castanha assada no pão faz o mesmo efeito? Sim, sim, Elizabeth. A castanha também pode colocá-la no pão, vai ser uma outra forma de estar consumindo ela. Vai perder um pouquinho de... Qualquer processo que a gente acaba fazendo acaba perdendo um pouquinho de nutriente, mas é bem importante, assim, sempre pensar que é muito melhor tu colocar os alimentos do que tu deixar de colocar. Então vai ser uma ótima opção assim de estar consumindo também. E uma boa dica aí, quem estiver aqui, né, escutando, então aqui dá para fazer que nem que a Elizabeth está sugerindo, colocar a castanha junto no pão, né? Colocar a semente junto no pão, então tu, por exemplo, fazer um pão integral ali, colocar as castanhas por cima, polvilhar, então dá para ser uma outra forma assim de estar colocando, bem interessante. Agradeço a todo mundo que esteve aqui comigo, foi muito bom ter vocês aqui. E vamos nos falando. E agora, segunda-feira, eu quero fazer uma transmissão ao vivo aqui no Insta, também no Facebook, às 8 horas da noite. Então, já se prepara que daí, segunda-feira, daí nos encontramos novamente. Certo, gente? Um bom dia para vocês. Tudo de bom. E até segunda-feira que vem, então, que eu vou fazer uma transmissão ao vivo